Estamos aqui com polos, amigos que estão acompanhando de todo o Brasil. Um abraço a todos eles, um abraço ao querido Fábio, ao Tiago, e em especial aqui nós temos o querido Maurício Bravin, que é mais um dos súditos da professora Maria do Carmo, e trouxe um tópico inicial para um debate. Sabemos cada vez mais que a síndrome do supercrescimento bacteriano, professora, está mais evidente, mais cogitada dentro dos nossos métodos diagnósticos, dos meios, paciente que está no pós-operatório, mas também vive numa interface com a síndrome do intestino irritável. O Maurício Bravin traz para a gente, existe algum marcador clínico que leve a uma necessidade de um teste de hidrogênio expirado já de imediato, nesse início desse racional diagnóstico, na sua opinião, para esse diagnóstico diferencial? Boa noite, Maurício. É um prazer, né, saber que você está com a gente, e todo o grupo lá de Belo Horizonte, que eu sei que estão reunidos lá também. Um abraço a todos. Então, é difícil esse marcador. É claro que a gente pode ter critérios clínicos que sugiram que, por exemplo, o paciente tem uma má absorção específica, um ácido fólico mais alto, ou mesmo a forma com diarreia. Eu, particularmente, num paciente que preenche critério, tem a forma com diarreia, e faz aquele inicial, né? Especialmente excluindo a doença do glúten, se fez colono, eu vejo se tem biópsias, enfim, faço essa avaliação. Eu geralmente peço o teste do supercrescimento para esses pacientes, com forma mista e com forma com diarreia. É muito comum a presença de supercrescimento. Considera-se em torno de 50%. A grande questão que fica é, uma vez diagnosticado o supercrescimento, o paciente tem esse supercrescimento e não intestino irritável, a grande maioria vai continuar com alguns sintomas, a recidiva dos sintomas ocorrem. Não podemos esquecer dos fatores emocionais tão importantes na síndrome do intestino irritável, o eixo cérebro-intestino. Então, não é uma coisa só, mas a melhora dos sintomas, daquela distensão, dos gases, da diarreia, ela tem sido muito evidente, pelo menos num subgrupo de pacientes, e especialmente aqueles com a forma pós-infecciosa. E na história, a pergunta se os sintomas iniciaram após uma gastrite aguda, pós-Covid, a gente está vendo alguns chegando agora, tiveram diarreia na fase aguda e continuam com essa diarreia crônica. Então, eu acho que é individual demais para a gente determinar um caminho, mas com certeza eu peço nesses casos com muita frequência. Para vocês, algo rápido. Quando pedir a calprotectina fecal num paciente com diarreia e qual o divisor de águas realmente acima de 250 é indicativo para a gente poder colocar o paciente para colonoscopia? Abaixo de 50, se o paciente não tiver um fator de risco adicional, não tiver nenhum sintoma adicional, dá para a gente poder segurar a colonoscopia com o paciente com menos de 45 anos? Assim, varia muito de acordo com a opinião de vários autores. Eu, pessoalmente, se é possível ter a calprotectina em qualquer síndrome diarreica, eu sempre solicito, porque isso me orienta direitinho com relação aos próximos exames que vão ser necessários fazer. Uma calprotectina abaixo de 50 me deixa tranquilo com relação a essa parte de risco de doença inflamatória intestinal. Mas é claro que eu vou levar em consideração os fatores de risco que o paciente tem, os antecedentes familiares, mais especificamente, e antecedentes pessoais, né? O paciente tem histórico de parente de primeiro grau com doença inflamatória intestinal, mesmo com uma calprotectina normal, eu vou pensar duas vezes se realmente se essa calprotectina foi bem feita, se não foi. Quer dizer, a gente tem que confiar também nos exames. E não é só a calprotectina, né? A doutora Maria do Carmo falou bem claramente que a gente vai levar em conta outros fatores, né? Provas de atividade inflamatória, o exame físico é extremamente importante, o toque retal não deve ser esquecido em pacientes que têm qualquer síndrome gastrointestinal, especialmente diarreica, mas também constipativa. Pode muito bem o indivíduo ter algum problema, por exemplo, de evacuação dissinérgica, que a gente consegue fazer o diagnóstico até pelo toque retal. Quer dizer, são vários fatores que envolvem e que respondem à sua questão. Perfeito. Vitório, no seu acompanhamento com estudantes, com jovens residentes, com jovens médicos, a faculdade oferece cada vez mais uma oportunidade para grandes síndromes.
para pacientes que são pacientes complexos, pacientes que têm doenças muitas vezes muito mais danosas e muito mais graves, e pouco doença funcional. O que você acha que esse paciente, quando chega um jovem gastro que não tem essa habilidade de entender, de compreender, que está praticando essa medicina muito rápida, como você percebe isso? Qual o conselho que você poderia dar para o jovem, para ele poder voltar uma atenção muito maior para esse paciente de doença funcional? Em especial, rapidinho, nós estamos com quase 400 pessoas conectadas. Nossa gratidão, meus amigos, fora os 18 polos que estão nos ouvindo. Então, realmente, vocês palpitam o coração para descomplicar todos. Vitório, por favor. É interessante porque recentemente eu entrei em contato com uma ex-residente e eu comentei que a gente abriu um ambulatório na escola de doenças intestinais funcionais. E ela comentou exatamente isso, que tem pouco espaço nas faculdades, né? E que o dia a dia da gente no consultório é muito frequente essa doença. Então, tem que procurar ativamente a respeito dessa patologia, que ela é bastante comum. E ela, como a gente viu, e nós veremos no tratamento, você tem que sempre rever o diagnóstico. Mesmo porque, normalmente, ela não vem sozinha. Você pode ter outras doenças concomitantes, junto à doença do intestino irritável. Então, tem que estudar, tem que ir atrás da intolerância da lactose, intolerância à frutose. Então, você tem que ter uma visão sobranceira sobre esse paciente, mesmo porque muitos dos sintomas são parecidos, né? Eles acabam compartilhando uns sintomas com o outro. Eu queria aproveitar a oportunidade para fazer uma pergunta para a Maria do Carmo. Por favor. Quando você pede o exame para supercrescimento, você prefere qual? A lactulose ou a glicose? Ou depende do caso, alguma coisa clínica te chama a atenção? É uma possibilidade ambos, né? Um tem mais sensibilidade, outro você faz mais diagnóstico com a lactulose, por exemplo, do que quando você usa com a glicose, talvez pela especificidade dela. E as curvas diferem um pouquinho, né? Então, quem está fazendo tem que interpretar a curva mais rápida da glicose e da lactulose depois. Mas, às vezes, vai da disponibilidade do próprio laboratório. Eu acho que a gente pode pedir um ou outro. Eu tenho uma tendência a pedir mais com glicose, mas porque talvez eu tenha tido essas oportunidades quando eu fiquei nos meus estágios fora do Brasil, tanto em Barcelona quanto em Boston, usavam muito mais glicose do que lactulose. Mas isso a gente tem a possibilidade, a interpretação do teste é importante e acho que não tem tanta diferença na prática. Se tiver com lactulose somente, pode fazer, porque vai ter esse resultado muito... E lembrar que nós temos casos, talvez 10% a 12% falso negativo, né, Vitória? Porque é um teste que a gente tem hoje, pelo menos no nosso meio, apenas com hidrogênio expirado. E a gente sabe que tem até 10% das pessoas, 12%, que não produzem o hidrogênio. Os gases intestinais produzidos pelas bactérias, basicamente o hidrato de carbono, metano e o hidrogênio. Mas existe essa produção, talvez, deficiente em uma parcela, assim como existe do metano, que é até maior, como existe do CO2. Então, existem aparelhos hoje até que fazem com os 3 gases, mas comumente com metano também. Isso diminui os falsos negativos. Então, quando o paciente tem muitos sintomas, ou se o quadro dele é muito típico, uma diarreia, distensão, às vezes mesmo com o teste negativo, dependendo do quadro, a gente trata como supercrescimento. Aproveitando, um abraço ao nosso querido Everton Ribeiro, que está nos acompanhando. Compartilha um pouco da sua experiência com as intolerâncias alimentares. Ele traz, professora, assim, um momento que nós vivemos cada vez mais, talvez um superdiagnóstico de intolerâncias ou
uma overdiagnóstico ou uma tentativa de múltiplos diagnósticos ou afastamento do paciente em alguns grupos de alimentos, alguns grupos de acesso alimentar. Isso, como a gente vive num ambiente multidisciplinar, eu acredito que vale a pena a gente poder ter um entendimento, que muito desses pacientes com síndrome do intestino irritável vai ter uma maior sensibilidade visceral e qualquer mudança que seja do ponto de vista de distensão gasosa vai desencadear o sintoma da dor. Ele traz para todos nós como é que a gente poderia ter esse marcador, como a gente poderia elucidar essa interface da intolerância alimentar com a síndrome do intestino irritável. O que nós poderíamos organizar no diagnóstico? Inicialmente fazer um teste de supercrescimento bacteriano e depois direcionar para um teste direcionado de acordo com a agenda alimentar? Seria uma alternativa? Sim, boa noite, Everton. Eu acho que também é uma coisa super individual, mas não é história. O paciente, às vezes, já chega falando, né? Ele piora com farináceos, ou ele piora com lácteos, e a gente, às vezes, respeita as intolerâncias, mas o que a gente tem que pensar é que, muitas vezes, a gente não tem testes para todas as intolerâncias. E difícil, então, o próprio paciente vai restringindo muito, principalmente atualmente, né, com esse boom aí das intolerâncias alimentares, a dieta FODMAP, que essa semana teve um statement no New York Times, não sei se vocês viram, sobre a dieta FODMAP, e eu concordo plenamente. Ela é uma dieta que a gente tem que pensar muito para dar. Ela é difícil, ela é restritiva, ela não tem esse total, né, Barbucci, a experiência é a mesma, poucos melhoram de fato, né? Ela não é para sempre, é para ser reincluídos alimentos. A gente vê gente fazendo essa dieta há meses, então, anos. Então, pensar muito, eu acho, de forma individual, mas é claro que o paciente que tem intolerância, ele melhora muito com a restrição daquele alimento, seja frutose, lactulose, frutanos, alguns se dão bem com a dieta de restrição dos alimentos ricos em FODMAP. Então, acho que temos que pensar que tem um exagero aí nessa área, mas que existe até 60% dos pacientes com síndrome do intestino irritável relatam que a restrição de alguns alimentos melhora os sintomas. Então, ao respeitar as intolerâncias de cada um, já é uma forma da gente também estar abordando esse aspecto. Lembrar também das rafinoses, né? O paciente que, muitas vezes, se a gente não tiver um diagnóstico ativo, o paciente pode não ter um diagnóstico porque a gente não pergunta ou não questiona. Só para fechar essa parte de diagnóstico, eu gostaria, o Bravin trouxe outra pergunta, outro colega também perguntou, quando vocês direcionam para o colega a biópsia de cólon? Um paciente que tem calprotectina baixa, mas que o paciente persiste com uma diarreia, esse paciente vai para uma colonoscopia, um paciente que precisa de uma luz no diagnóstico. É por medicação, por uso de medicação? Qual o roteiro que vocês poderiam dar como clínicos para nós, colonoscopistas, que eu também sou um colonoscopista? Fala, Barbucci. Eu sou da opinião que, uma vez fazendo colonoscopia, eu peço para fazer biópsia seriada em todo mundo, especialmente em síndromes diarreicas, né? O que não pode acontecer é você fazer a colonoscopia no biopsiar e daqui a pouco alguém perguntar por que não foram feitas as biópsias. E não é só a colite microscópica, né, linfocítica ou colagênica, mas isso pode nos ajudar eventualmente até no diagnóstico de síndromes eosinofílicas, cada vez mais frequentes. Eu não sei qual é a experiência de vocês lá em Minas, mas a gente está vendo um aumento absurdo de doenças eosinofílicas nos últimos 2 anos. Colite eosinofílica, enterites eosinofílicas e a duodenite eosinofílica, gastrite eosinofílica e, é claro, esofagite eosinofílica. E as biópsias nos ajudam muito no diagnóstico diferencial, né? Então, eu acho que tem que fazer biópsia em todo mundo que vai fazer a colonoscopia, e digo mais, sempre eu peço, mesmo em síndromes diarreicas, uma endoscopia também, e eu peço para biopsiar a segunda porção do duodeno e peço para biopsiar também antro e corpo gástricos. Fábio, um segundo só para uma posição. Concordo plenamente com o Barbucci. Se você não tem uma doença inflamatória, isso a gente tem critérios outros que sugerem, o que você vai achar numa colonoscopia? 99% vai ser normal se preencher o critério de Roma. Não tem sentido se não for fazer biópsia, pedir.
Agora, só pacientes, eu tenho alguns com colite microscópica, jovens, inclusive uma colega médica que há poucos dias eu vi com colite microscópica usando antidepressivo por longo tempo. Então, um dos critérios pode ser esse também, da gente pedir uma colono, mesmo com calprotectina baixa, predominante absoluta de diarreia. Às vezes nem tem dor, porque, na verdade, não é uma síndrome do intestino irritável, é uma colite microscópica. Além do escitalopram, qual outro antidepressivo que vocês mais observam? O antidepressivo com maior relação com colite microscópica é a sertralina. Já ia falar, Depois sertralina. a doloxetina. Né? Essa médica usava sertralina. Que aqui foi o que perguntaram. Sertralina, doloxetina e escitalopram. Amigos, nós temos algumas perguntas sobre as síndromes pós-infecciosas. A gente vai voltar daqui a pouco para poder falar um pouco mais sobre isso no momento do tratamento. A gente gostaria de uma observação de vocês para esses eventos que nós vamos estar construindo ao longo do ano. A gente vai aparecer um QR Code para que todos vocês apontem. Coloquem um QR Code. Eu gostaria de saber de vocês a avaliação de como vocês estão observando, como vocês estão entendendo esse movimento da Neurogastro, que a Apsent está estendendo para todo o Brasil, como vocês poderiam nos ajudar a construir eventos mais impactantes, e isso vai fazer parte do nosso departamento de qualidade e vai fazer com que vocês possam compartilhar conosco o desejo para a gente fazer cada vez melhor, tá bom? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Aos polos, um grande abraço. Estou recebendo mensagem aqui, o nosso grande mestre James está lá em Alagoa, amigos que estão em Espírito Santo, vários polos espalhados.